Olá, olá, minha gente, muito boa noite, muito bem-vindas e bem-vindos aos Diálogos com a Esperança. A gente começou tão lindo ontem com o Cláudio Tebas. Quem não teve oportunidade de ver, volte um vídeo antes aqui nesse canal do YouTube, depois para você ver. Foi uma conversa de encher os olhos e o coração. E hoje, a esperança quer parar para rever a própria vida. Há espaço e tempo para pausa, que revê o que não está compreendido o suficiente para vencer alguns incômodos. A minha parceira de diálogo dessa noite é uma mulher que escreve para si todos os dias. E foi assim que, tempos depois, ela se deteve a reparar essas linhas e descobriu que ali havia um conjunto de poesias que convergiam para o mesmo tema. E assim nasceu o seu último livro publicado e o primeiro de poesias, Aquela que Não é Mãe, que eu recomendo vivazmente a todas as pessoas que se interessam pelo tema, seja porque são mulheres identificadas com ela, seja porque trabalhem muito com maternidade. Nós precisamos falar, sobretudo nós que trabalhamos com famílias, com mulheres e seus bebês e seus filhos, nós precisamos também conhecer quem são essas mulheres que decidem ou que não podem ser mães. Nesse livro, Jaqueline expõe as falas silenciosas de seus dilemas, do desencontro com a cultura que normaliza a maternidade como inerente à biografia feminina. É imperdível. O livro é uma lindeza. Eu escrevi sobre ele no meu Instagram, logo que ela gentilmente me mandou, e eu adorei isso, porque receber livro é uma coisa que a gente adora. Ela é uma escritora de muitos filhos. Os filhos redigidos dessa grande mulher são inúmeros. Estava dizendo a ela antes da gente começar que ela joga nas 11, ela já fez de tudo. Tem no encontro com a palavra uma parte enorme de si. Por ela ser tão íntima da palavra, conseguiu levá-la para muitos universos. Jaqueline é uma escritora que sustenta o direito de toda palavra encontrar o seu destino. Ela já ficcionou para adolescentes, na premiadíssima temporada de Malhação Viva a Diferença, em que escreveu com o genial Karl Hamburger, do Castelo Rá-Tim-Bum. Já fez melodramas românticos, como Floribela, na Band. Já foi autora de novelas bíblicas, já redigiu roteiros de filmes, mas a sua mais recente produção audiovisual, disponível ao público, dialoga muito conosco aqui do Instituto Arípe de Psicologia. Jaqueline é a roteirista da série Sessão de Terapia, em que histórias ficcionais espelham os dramas comuns às experiências mais cotidianas. E eu sinto Jaqueline como uma inspiração. É alguém que traz a angústia existencial para o centro da sua narrativa e oferece ao público perguntas que ficam no intertexto. O texto da Jaqueline, gente, não é totalmente explícito, por isso que ele é bom. E a maior das suas potências está em não ser didático. Ele nos surpreende, nos convoca e nos inquieta. Porque, afinal, há sempre lacunas em aberto, esperando pelo nosso direito de construirmos o texto da nossa vida. Por isso, eu hoje me sinto tão feliz, minha gente. A esperança é também um texto em que podemos escrever o que ainda não está dito sobre nós. O Diálogos com a Esperança tem a alegria imensa de conversar hoje com a roteirista, dramaturga, poetisa e escritora Jaqueline Vargas. Muito bem-vinda, Jaqueline. Olha, oi Alexandre, boa noite a todos. Esse é um dos bem-vindos mais acolhedores e calorosos que recebi na minha vida. Estou me sentindo abraçada de todos os lados. Assim. Oh, que coisa boa, se sinta assim mesmo, porque o seu lugar é assim, no meio de abraços. Assim. Eu acho que todo mundo que assistiu, sobretudo a última temporada do Sessão de Terapia, que eu achei a mais emocionante de todas, talvez por ser a mais recente, né, que a gente está mais vinculado às histórias e aos personagens, todo mundo que assistiu isso ficou com muita vontade mesmo de te abraçar e de agradecer por aquilo que você escreveu. Eu quero começar por algumas coisas que eu coletei das suas entrevistas, que eu fiz uma pesquisa
né? Em todas as suas falas à imprensa, você salienta a presença das suas questões existenciais naquilo que você escreve. Isso é uma forma de reescrever a vida? E qual a importância de se dar esse direito? Eu acredito que é muito importante que qualquer pessoa entenda que a nossa vida é feita de narrativas. Tá? Eu acredito muito nisso, porque é uma questão, né? Você, quando nasce, basicamente você não sabe nada. Né? Alguém te conta uma história sobre você. Né? A sua mãe, seu pai, enfim, alguém que vai fazer esse papel vai chegar para você e vai falar quem você é, o que é o mundo, vai te contar todas as historinhas para você criar a sua historinha. O ser humano adora a história, a gente constrói a nossa vida em cima de histórias. E tem histórias que são muito boas, tem histórias que não, essas histórias viram crenças, algumas crenças nos levam para frente, algumas crenças nos estacionam em alguns lugares, algumas crenças fazem coisas, entendeu, terríveis com a gente. Então, assim, eu acredito que quando a gente escreve, né, quando existe um tema que persiste, né, existe um sintoma que vai transpassando o papel. Tá? Então, assim, existem coisas que você sempre acaba voltando a falar daquilo, né? Você vai voltando a falar daquilo e nisso eu gosto muito de falar que a gente escreve para entender o que não está entendendo, né? Entendeu? É uma tentativa de entender. Então, eu acho que é uma tentativa de reescrever, é uma tentativa de elaborar, né? É uma maneira de falar e de se escutar. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, e eu acho que eu faço isso, né? E eu não tenho nenhum pudor de falar que faço isso, né? Eu realmente faço isso e falo que faço isso, né? Talvez esse seu despudor esteja em uma das bases dessa identificação do público com o que você escreve. Porque quando você se descola dessa vergonha, talvez, desse constrangimento de assumir isso, você se aproxima mais dos dilemas humanos, né? Porque, assim, eu acho que eu tenho sempre esse pensamento de que muita gente tem esse pudor de não mostrar as suas coisas íntimas, tipo assim, eu vou botar o que é meu, né, na roda e tal. E eu falo, gente, mas assim, somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo somos tão parecidos. Então, assim, o que eu sinto, de repente, ele é uma ilustração, uma alegoria, que pode ser muito poderosa, né? Não porque é minha, mas porque pode ser parecida, porque pode chegar e ir de encontro com algo que está acontecendo com outra pessoa, né? Então, assim, basicamente é mais uma narrativa, né? É só mais uma narrativa, entendeu? Não é Pois porque... isso é muito bonito. Eu vou fazer, já que estamos aqui, então, em confissões, o terapeuta vai fazer uma confissão aqui. O Cartas, o livro que você leu aí, o primeiro, ele é um livro em que eu jamais imaginei que as pessoas pudessem se identificar tanto com aquilo que eu estava escrevendo. Eu não tinha ideia de que a minha escrita pudesse acontecer com tamanha percepção de universalidade. E eu acho que o jeito que você fala aí agora, de como você escreve, talvez você esteja me dando o início de uma narrativa para eu pensar sobre a minha própria escrita. Porque, como foi o primeiro, e eu não tinha feito muita coisa muito pública antes disso, só post de rede social, que é uma coisa que tem uma efemeridade e assim, é tipo o pão de ontem, né? Embrulhou e foi, né? Foi. No livro não, o livro tem essa tessitura, né? De um certo encantamento que ele gera e você se vincula àquilo ali como uma narrativa que você toma emprestado por um tempo ali mesmo. Então, eu acho que tem muito meu ali mesmo, tem muito, eu fui ler muito sobre aqueles sentimentos, mas eu também visitei a forma como eles me atravessam. Então, talvez por isso eu tivesse ficado numa sensação de que pudesse não ser universal.
né? E aí é uma coisa que ao mesmo tempo é muito boa e uma ferida narcísica. Somos tão banais. Mas é justamente, eu acho que é justamente o contrário, né? É uma coisa assim que eu falo assim, gente, eu gosto muito de usar uma citação da Barbra Streisand, que as pessoas falam, ai, meu Deus, mas é tão brega isso. Eu falo, mas eu sou brega, gente, sou muito brega, eu adoro ser brega. Eu também adoro a Barbra Streisand. Vou morrer brega, assumo isso. Mas ela fala uma coisa assim, que é, só o que sai do seu coração chega em outro coração. E eu realmente acredito nisso. Então, assim, se você põe a verdade, né, você vai chegar em outra verdade, porque por mais que a pessoa não esteja buscando aquilo, se aquilo realmente é autêntico, tá? Pode surpreender, pode arrebatar o outro justamente por isso, né? E aí eu acho que pode ter um alcance maior, porque somos muito diferentes, mas existem questões, né, que todo ser humano atravessa, que todos nós passamos, que todos nós vivenciamos. Ainda mais num mundo como o nosso de hoje, globalizado, que está cada vez mais pasteurizado a vida, né? Que assim, essa coisa de naquele lugar assim as pessoas se comportavam diferente, comiam diferente. Não, está cada vez todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Cada vez estamos mais parecidos, agindo igual em todos os lugares. Então, é muito poderoso isso, porque assim somos, no fundo, as narrativas podem ser parecidas. Tá? Mas a série Sessão de Terapia tem, ao mesmo tempo, essa premissa de que nós todos vamos nos angustiar na vida e, sobretudo, levar essa angústia como motor daquele diálogo ali, né? Você vê que todos os pacientes do Caio trazem muita angústia, né? E até porque eu fico imaginando, até em termos de roteiro, que você tem meia hora ali para desenhar uma narrativa que às vezes acontece dentro de uma sessão em mais tempo do que meia hora. Então você já teve que ir direto no ponto mais angustiado ali, né? Não, assim, eu falo que é uma grande licença poética. Primeiro que as sessões são mais curtas do que uma sessão tradicional. Sim. Segundo, que nós temos, cada paciente que entra, ele vai ter 7 sessões. Eu falo que o Caio Baroni é o mestre dos magos, porque ele consegue... Tipo, devolvo a sua neurose em 7 sessões. A pessoa consegue elaborar coisas que você leva 5 anos para fazer. Sim, sim, é uma sim. coisa fantástica. Mas eu falo que isso é uma licença poética porque é entretenimento. Tá? Então, assim, mas de qualquer maneira, eu tento, até eu participei de uma aula da doutora Ivonise, que é uma professora da USP, e eu falei para ela isso, né, que assim, a gente tenta, no máximo possível, manter a coisa mais factível e crível, né, de acordo com a profissão do psicólogo e do terapeuta. Sim. Né? Mas, assim, é entretenimento. Mas, assim, eu tenho logo que começar com o conflito. Então, às vezes, o paciente, né, você sabe disso melhor do que qualquer outra pessoa, ele pode levar muito tempo para a questão dele aparecer. Sim, 20 sessões. E assim, em sessão de terapia, o cara tem que tipo, falar a questão dele. No primeiro episódio, eu tenho que saber qual é a questão dele. Sim, né? Sim, sim. Eu quero trazer Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, que é um dos meus livros preferidos na vida. E eu selecionei um trecho aqui, que eu acho que tem a ver com a sua escrita. Uma das minhas preocupações constantes é o compreender como é que outra gente existe. Como é que há almas que não sejam a minha, consciências estranhas à minha consciência, que por ser consciência me parece ser a única. Compreendo bem que o homem que está diante de mim me fala com palavras iguais às minhas, me faz gestos que são como eu faço ou poderia fazer, seja de algum modo meu semelhante. O mesmo, porém, me sucede com as gravuras que sonho das ilustrações,
com as personagens que vejo nos romances, com as pessoas dramáticas que no palco passam através dos atores que as figuram. Ninguém, suponho, admite verdadeiramente a existência real de outra pessoa. Pode conceder que essa pessoa seja viva, que sinta e pense como ele, mas haverá sempre um elemento anônimo de diferença, uma desvantagem materializada. Há figuras de tempos idos, imagens, espíritos em livros, que são para nós realidades maiores que aquelas indiferenças encarnadas que falam conosco por cima dos balcões ou nos olham por acaso nos elétricos ou nos roçam, transeuntes no acaso morto das ruas. Os outros não são para nós mais que paisagem, e quase sempre paisagem invisível de rua conhecida. Então, eu queria te perguntar se você acha que um texto de uma série como Sessão de Terapia cativa tanto a gente pela interseção que ele carrega em si, entre aquilo que é nosso, íntimo, e aquilo que aparentemente é a vida dos outros. A vida dos outros sempre é muito interessante. Né? A vida dos outros é sempre um objeto de observação. Né? O próprio ato de escrever, para mim, começa porque, para mim, eu sou uma voyeur, eu fico olhando a vida dos outros. Né? A gente começa a vida observando o outro, a gente está sempre de olho no outro, né? O outro é sempre muito interessante. E aí até me lembro, né, com essa coisa do outro, né, penso em Lacan falando que temos um outro dentro de nós mesmos, né, que não conhecemos. Então, assim, né, existe sempre esse outro que é o que é uma incógnita, né? E às vezes é muito mais fácil você reconhecer, né, ou entender algumas questões tendo um outro passando por aquilo, né, vivenciando aquela situação, né? Sim. Você vê aquilo como um espelho. Sim. Então, eu acho que a série, que é uma coisa que eu gosto muito da série, assim, não é porque eu participo, mas assim, eu gosto porque muitas pessoas, né, comentam, falam comigo, com o Celton, que procuraram a terapia depois disso, que tiveram assim insights, que tiveram elaborações, que, sabe, perceberam coisas e buscaram, né, se conhecer, buscaram terapias, enfim, justamente porque se identificaram com um personagem, né, da série. Que lindo isso, né? Isso é muito, isso eu acho muito, isso eu gosto muito da série. Isso é uma coisa da série que me encanta muito, tá? Porque eu acho que é preciso, a gente vive num país e vivemos num momento onde as pessoas não se escutam, né? As pessoas não se escutam, as pessoas não escutam a si mesmas, não escutam os outros, né? E assim, esse cuidado consigo mesmo, né? Não é só um cuidado físico, né? É um cuidado com a aparência, com a estética, né? Com a sua parte financeira, com alcançar metas profissionais, né? Tem toda uma parte que está sendo muito negligenciada, né? E aí você vê, né, a Organização Mundial de Saúde falando que, entendeu, não sei quantos anos a depressão vai estar lá nos picos, né? Sim. Vai ser a maior doença, pandemia que Covid, a grande pandemia é a depressão. Né? Por quê? Por que estamos ficando tão deprimidos? Né? Então, assim, isso eu gosto muito da série, porque é isso, eu acho que você vê o reflexo, né? Você vê o outro, identifica. Mas você sabe o que eu já pensei, e eu quero te fazer essa pergunta pensando como espectador, que uma das coisas que eu acho mais brilhantes nessa série, que eu acho que tem a ver também com de onde ela vem, né, do Beautiful, do In Treatment e tal, que eu vi a versão em inglês com Gabriel Byrne, e era mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, pelo menos a formatação do tempo da fala. É uma série que guarda silêncios,
nesses silêncios, eu acho que fica aí o convite para o espectador colocar a vida dele ali, naquele silêncio, sabe? Aqueles momentos em que tem o silêncio que é típico do encontro de uma sala de terapia, mas como entretenimento, me pareceu assim, pronto, agora que está fazendo silêncio, você pode pensar em você. Você pode deixar de ser um espectador passivo e pode trazer a sua história aqui para conversar com essa. Essa é uma excelente observação, Alexandre, uma excelente observação, porque temos muitas... A pausa, ela faz parte do roteiro. Se você pegar um roteiro de terapia, você vai ver, assim, na rubrica, praticamente no roteiro inteiro, instantes, longo silêncio, instantes. Isso está marcado no roteiro inteiro, tá? Porque realmente é para você... Aquilo fica solto no ar, né? E aquilo é para ser pensado, para ser digerido, né? Tem coisas sendo ditas naquele espaço, né? O olhar diz alguma coisa, né? A presença física diz alguma coisa, como o corpo, né, do personagem se movimenta, diz alguma coisa. Então, assim, tem um diálogo acontecendo ali e não precisa de palavras, né? Então, assim, e você fez uma observação maravilhosa, né? A pessoa, hoje a gente tem uma vida que não tem pausa. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, assim, o que eu sinto que assim existe uma exaustão de informação. É Sim. tanta coisa. Acabei de escrever um livro sobre isso. Entendeu? É tanto que não dá conta, gente. Entendeu? Se você for ver tudo que você recebe, todos os e-mails, todas as notícias, não tem. E você está sempre se sentindo atrasado, você está sempre se sentindo em débito com alguma coisa, porque você não acompanha. Entende? Então, você poder parar e simplesmente pensar naquilo que você acabou de ouvir, eu acho que também é um... E não é dito, porque não é didático. Ninguém fala, agora vamos parar para pensar? Vamos fazer um minuto agora? Não é dito isso. Isso é sendo... você vai levando, né, a pessoa. E que é um formato, né, e que eu acho que o Selton ele faz ainda, ele reforça ainda mais, né, porque a série ela tem 2 temporadas originais, né, e depois ela para, né, a série israelense, né? Sim. Que é a original. E aí o Selton ele consegue ainda dar uma reforçada nessas pausas, né? Depois, né, Teve muita diferença para você de escrever nessa transição da transposição dos originais para quando você começou a criar as personagens, os dilemas, as histórias, e até o Caio como novo personagem, né, como um novo terapeuta, uma nova identidade profissional ali? Assim, eu estava acostumada com o Theo, né? Porque o Theo era um personagem, né, original, e assim, a gente já tinha feito umas modificações, porque né, a gente teve 3 temporadas de Theo. E aí, assim, vamos criar um terapeuta novo. Criar um terapeuta novo. E a primeira coisa é isso, né? Qual é a angústia desse cara, qual é o conflito desse cara, qual é o problema desse cara. Ele tem um drama bem mexicano, né, gente? Ele tem um sofrimento bem... Acontece uma tragédia. Inclusive muito materno, filial, né? Aliás, o materno é uma coisa que me acompanha, você perceba. Sim! Aquela que não é mãe sabe escrever sobre maternidade de um jeito maravilhoso, preciso dizer isso. Eu estou conversando com a maternidade há muito tempo, gente. É uma coisa que volta para mim, entendeu? E, na verdade, foi muito... as temporadas originais são muito boas. Tá? O Haggai Levi, brilhante. A primeira temporada de Sessão de Terapia, brilhante. Tá? Mas, assim, é um prazer você poder pegar a página em branco e escrever do zero. Tá? É também um grande prazer. E, então, ter essa liberdade de fazer, de criar, é muito boa. E uma coisa que eu aprendi com a sessão de terapia, né, que eu fui aprendendo, que foi um aprendizado para a minha escrita no todo, né, que é uma coisa que levo para qualquer outra coisa que eu for escrever hoje, que eu aprendi nesse projeto. Tá?
é que a gente fala muito que o personagem tem subtexto, né? Que o personagem fala nas entrelinhas e tal, né? Mas eu acho que, ainda mais hoje, né, que tem uma pressão para escrever rápido, para entregar e tal, né? Algoritmos e algoritmos e algoritmos, né? Os canais têm muitos algoritmos, mas assim, a gente não escuta o personagem. Assim como a gente não escuta, a gente não está escutando nada, então a gente não escuta o personagem. E assim, aquele personagem, ele representa uma pessoa que, a priori, seria uma pessoa real, né? Sim. E em sessão de terapia, eu comecei a perceber que... Opa, travou. Ah, voltou. Em Voltei. sessão de terapia. Em sessão de terapia, eu comecei a perceber que isso, o personagem, ele também tem um inconsciente, entendeu? Você escreve o texto e depois, quando você relê, cara, tem coisas aqui que eu não tinha percebido, né? Que coisa linda isso, Jaqueline. Tá? E aí você vai descobrindo, né, atos falhos, você vai descobrindo, olha só, falou isso, gente, escrevi isso, vai para o roteirista, cara, você viu, percebeu que você botou isso aqui? Nossa, isso muda tudo. Tá? Que coisa sensacional. E isso você, eu acho que como escritor, como escritora, é uma coisa que eu levei, né, trouxe para qualquer outro trabalho que eu faça, né? Ouvir mais o personagem que você está fazendo, né? Ouvir nesse E que, do sentido. ponto de vista da estrutura do texto, o Sessão de Terapia é diferente de todo o resto da dramaturgia que eu imagino que você tenha feito, porque é um cenário só, um diálogo de 30 minutos daqueles dois personagens, sem entrada e saída de ninguém, não tem segundo ato, não tem nada disso. Amanhã eu vou ter aqui a Duca Rachid, aqui conversando, maravilhosa, maravilhosa. E ela uma vez estava lá no Projac comigo, a gente estava conversando. Foi no dia do último capítulo de Órfãos da Terra. A gente assistiu lá, a equipe, eu era fã da novela e fui lá assistir o último capítulo com eles, morrendo de chorar, e foi muito emocionante e tal. E aí depois a gente foi para uma churrascaria tomar uma cerveja, e nesse caminho ela me conta uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim, a duração das cenas está cada vez menor. A gente não tem mais um público que tem paciência de assistir uma cena longa. Então, a gente tem cenas cada vez mais curtas, não tem tempo assim de fazer uma decupagem de uma emoção, né, de um texto, então, eu fico imaginando que, nesse sentido, sessão de terapia é um alívio para uma roteirista que está tendo que escrever nesse nível de aceleração Eu, da eu, narrativa, né? eu tenho a sensação, às vezes, que a coisa vai acelerar tanto, né? Eu acredito que, em algum momento, os streams vão acelerar, para você ver acelerado a série, como tem agora você acelerar a mensagem de voz WhatsApp. no WhatsApp, você vai acelerar lá, entendeu? Né? Porque as pessoas têm uma pressa para chegar não sei aonde. Né? A pessoa está com pressa para poder sobrar tempo, mas não é para ela descansar, não é para ela ler, não é para ela refletir, não é para ela se conhecer, filosofar sobre, não, é para fazer mais coisa, mas mais Sim. coisa que será que tem importância, né? Então assim, as pessoas estão numa corrida para um lugar que eu não sei onde é, mas eu gostaria muito de saber que Shangri-La é esse que esse povo tanto corre para chegar. Desespero, minha gente, né? É uma loucura. E assim, realmente as pessoas não têm. A minha sensação é que vai chegar um momento que as pessoas vão ter um tilt. Vai dar um tilt, entende? Porque vai ficar tão acelerado o negócio que as pessoas vão parar. As pessoas vão ser obrigadas a parar, porque vai estar tão rápido que você vai parar. Né? Enfim, mas isso que ela falou é uma grande verdade, né? Se você pegar as novelas antigas, né? Inclusive hoje, acho que eu até falei disso hoje, coisa interessante, as novelas antigas eram núcleos menores, não tinha tanto Sim, personagem, sim. eram tipo
né, algumas linhas de tramas, não tinha não sei quantas tramas, não sei, 8 núcleos, né, 100 personagens, não, era muito menor. E você vê diálogos, né, você vê, eram dramas realmente, um melodrama explorado. Tá? Hoje não, hoje tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. Mas, assim, eu acho que é aquilo, né? Tudo é muito rápido, e aí todo mundo acha que tudo tem que ser muito rápido. Então, vai se replicando, né, o mais do mesmo. Né? Então, é um alívio poder fazer, tá? E, ao mesmo tempo, assim, é uma surpresa. E, assim, a gente pensa que é muito fácil, né? Pô, é moleza, né? Poxa, 2 atores, pô, vai ser facinho. Mas muita gente pensa, pô, facinho, moleza, né? 2 pessoas... Será que tem gente que pensa que pode ser fácil? Mas eu acho que quem pensa que é fácil nunca teve uma sessão de terapia, para começar, né? Mas o problema ali é assim, tudo bem, não tem milhões de cenas, não tem entra e sai, não tem aquela, né, não tem uma estrutura de um roteiro, né, que teria externas e outros personagens, mas existe uma estrutura dentro da sessão, né? Existe todo um desenho, né, que aquele personagem tem que fazer ali dentro, na fala. Sim. Eu não conheço outra coisa, não sei a fala. Ele pode levantar e ir ao banheiro, dar uma voltinha no sofá, mas assim. Mas o que fazer? Olha, o que a paciente Jaqueline leva para a ficção? Assim, o que você acha que tem da sua experiência com o paciente na composição desse roteiro? Nossa, ai, tem tanta coisa. Olha, assim, assim, não tem tanta coisa mesmo, assim, sabe? Mas é pingado, é uma coisa picotada, porque eu vou emprestando um detalhe para um detalhe para outro, um detalhe para um detalhe para outro. Mas eu acho que essa coisa da questão materna, tá? A questão materna, eu acho que é uma questão que eu sempre acabo falando dela. E tem uma coisa que eu percebi no Caio, que é esse personagem que está fazendo esse luto, né? É um personagem em luto, né? E assim, eu acho que ele é uma elaboração minha, entendeu? Né? Do luto do meu pai, entendeu? Eu olhando de fora hoje, eu vejo isso, né? Que Então é coisa uma coisa linda. que eu trago ali, Coisa profunda. né? Entendeu? Tá? Mas não foi proposital. A Aide é um personagem que eu fiz pensando na minha mãe, foi proposital. O Caio não, só depois que eu percebi, entendeu? Né? Que lindo. Isso fala do tempo do luto, né? Tem quanto tempo que você está em luto pelo seu pai? Não, o meu luto pelo meu pai tem 17 anos. Olha só, o luto 17 pode anos. levar muito tempo, gente. Pois é, são lutos infinitos, inclusive, né? Luto de pai e mãe são lutos infinitos. Mas, né? Mudam de forma, levam a gente para lugares diferentes, a gente não fica pensando neles o tempo inteiro, mas eles estão aqui nos acompanhando na nossa biografia. Que bonito isso. Obrigado por você ter trazido isso aqui, que coisa bonita. Isso é muito inspirador para quem estiver nos assistindo entender que a gente tem o direito de elaborar essas histórias na nossa vida ao longo de toda a nossa vida. Isso é muito bonito. Porque as pessoas, ainda mais hoje, essa coisa do luto hoje, eu fico muito impressionada, porque assim, parece que morreu, acabou. Né? Os ritos. É isso, eu tô louca para ler o seu novo livro. Já quero ler, porque assim essa correria em tudo, assim, a pessoa morre hoje, enterrou e não se fala mais nisso. Os ritos. Vida que segue é o nosso mantra. Vida que segue, vida que segue, vida que segue. Então, assim, e uma edição da memória, né? Existe uma edição da memória, entendeu? E vamos embora, e esquece, não se fala mais. Mas, assim, não é bem assim,
né? E aí, se a pessoa fica fragilizada, né? Lembra, né? Mais de um ano depois, nossa, não superou isso ainda? Essa pessoa é vista como fraca, essa pessoa Sim, é vista como falha, entendeu? sim. Simplesmente porque ela está ali com um sentimento, né? Simplesmente humano. Vou te dar um pouquinho do spoiler do livro, então. A exaustão é uma senhora que está no topo da montanha do sucesso. E para lá sobem as pessoas ditas de sucesso e caem, lá em cima elas caem aos pés da exaustão, e lá elas contam o lado B dessa história. E ela olha a gente lá de cima e vê a nossa perdição. E ela começa a falar disso. Esse livro é uma autoanálise da exaustão. A exaustão como uma figura que faz uma autoanálise do que foi que ela permitiu que nós fizéssemos dela como uma figura da nossa vida, como uma entidade da nossa vida, né? E num dado momento ela fala assim: quando vocês resolveram me romantizar, vocês se perderam, porque eu era um alerta. Eu era um alerta para vocês pararem. E vocês passaram a ver isso como um símbolo de status. Ai, como estou cansado. Ai, como eu não tive tempo de te mandar uma mensagem, não tive tempo de te ligar, não tive tempo. E isso como uma aura do sucesso que é tão fosforilado na nossa cultura, a exaustão dá real para a gente. Fala assim: vocês se perderam porque vocês romantizaram o que era para ser um corte, né? Era para ser um pare, um Um sinal de alerta. alerta. Não, porque uma coisa que eu percebo, né? Ainda mais entre os mais jovens, né? Existe uma coisa de passar do limite. Eu vou passar do limite, né? Eu vou me forçar. E assim, o que as pessoas tomam de remédio, né? Sim, Para ficar acordado, para ficar ligado, né? E assim, só param quando trava tudo, quando tem, né? Cai duro, aí para. Né? O sim. corpo tem que falar, parou, para a pessoa parar. Né? Aí Você já me falou muito aqui sobre como o sucesso dessa série fala dessa nossa universalidade dos dramas humanos, né? Mas agora eu queria fazer uma provocação, que era o título dessa nossa conversa. Se tem uma diferença que você sente entre o processo de ressignificar a própria história e o processo de criar uma ficção. Se você sente esses processos como semelhantes ou diferentes e em que medida? é, criar a ficção, eu acho assim que eles são diferentes, tá? Mas por exemplo, pelo menos no meu caso, tá? Ainda mais quando eu pego coisas minhas e empresto, às vezes amplia essa ressignificação, porque me faz pensar de novo, porque me faz ver por um outro olhar, entendeu? Então, aí a escrita é terapêutica, mas não é terapia, né? Sim. Mas, assim, a terapia é um outro processo. Acho que a terapia é uma coisa que ela é única, não tem como compará-la com outra Com situação, outra experiência da vida, né? outra experiência na vida, né? Ela é algo que você tem que É a experimentar. nossa grande alteridade, assim. Tem que experimentar, tá? É verdade. E eu acho, inclusive, que quando você fala, né, terapia é uma ficção, eu acho que muitas pessoas criam ficções em cima da terapia, ainda mais no nosso país, né? Com relação a julgar a terapia. Né? Existe uma criação, né, uma formação de pensamento em cima do que é a terapia, do que quem são as pessoas que fazem terapia, como elas são. Né? E eu acho que você tem que mudar também essa ficção em cima da terapia. Né? E começar a ver que não, pode ser outra, você pode contar outra história aqui, tá? Né? E começar a praticar, porque ainda hoje você ouve as pessoas falando: não, isso é coisa de maluco, não, isso é coisa de quem não tem que fazer. Eu ainda ouço isso hoje, né?
entende? E não, essa ficção, gente, já está velha, entendeu? Essa ficção já está fora de moda, não rola mais, né? Não rola mais, não rola mais. Olha, tem muita gente aqui no chat te deixando um abraço, adorando te conhecer, adorando saber a mente e o coração por trás desses personagens que a gente segue há 5 temporadas, né? E que conversa maravilhosa, que bom conhecer mais um pouco sobre o processo de criação de uma autora, Ivanete Sampaio, inclusive da área de letras lá de Salvador, professora de alemão. Conversa linda. Clóvis Sampaio, que papo mais incrível, obrigado, muito pertinente a questão do tempo. Odessi, penso que correm para longe de si. Talvez ele estivesse falando daquele momento que você estava falando, do que essas pessoas estão atrás, do que elas estão, né, diante de tanta aceleração. Cristina Oliveira, gratidão por partilharem conosco suas visões e experiências. Ana Lúcia Rafael, também uma colega, que interessante, estou adorando, enfim, conversa muito boa. Eu quero abordar o seu livro para a gente ir encaminhando para o final. Queria que você mostrasse aí a capa dele para a gente. O meu livro, o meu exemplar está no quarto em que eu não posso ir agora porque Dani está atendendo, é Aquela que Não é Mãe. Olha que desenho, ficou lindíssimo esse desenho, né? Não, ele está todo cheio de stickers, porque entendeu? Eu fico marcando, é uma mania, gente. Mas essa capa foi uma sugestão do editor, do Anderson, e eu gostei bastante, né? Porque tem essa mulher, surge essa mulher no meio, né? Eu vejo um peão, né? Na verdade. Figura e fundo aí, né? Que eu gosto muito, porque me dá a sensação... Ficou muito legal, ficou muito legal. Eu adorei a capa, realmente achei linda. E o conteúdo é maravilhoso, são, como eu disse lá no início, na apresentação, são poesias que vão narrando a jornada da percepção da Jaqueline sobre essa questão na vida dela. O que trazia primeiro de sintoma, como isso acontecia dentro dela e como ela foi desnovelando essa história até poder entender por que ela não foi mãe, né? Eu queria entender o que essa sua jornada até chegar à conclusão de que você não queria ser mãe, o que isso te ensinou sobre você? Me ensinou, acho que basicamente o que me ensinou é que eu era uma pessoa que pegava muito desvio. Eu gostava de pagar um pedágio. É isso, né? E às vezes a gente faz muito isso na vida, né? E a gente perde tanto tempo com isso, né? Sim. Entendeu? Porque às vezes é tão difícil você aceitar simplesmente que você quer alguma coisa, né? Às vezes é muito difícil você bancar, né, um desejo, bancar uma vontade. Às vezes é difícil, né? Sim. É difícil isso. Sim, claro. E às vezes a gente tem que se permitir aceitar o que se quer, entendeu? Né? É isso. Né? Sim. Mergulhar nessa dor, ou em qualquer dor mais abissal, né, desses sintomas que você falou, esses que ficam aqui ressoando na alma, no ego, na vida, no cotidiano, nas relações. Mergulhar nessa dor é um prenúncio de esperança? Eu acho que sim, porque eu acho que é um prenúncio de uma tentativa de autoconhecimento, mas de conhecimento. Né? Eu acho que quanto mais eu conheço, né, ou me aproprio do que eu sou e tento, né, dentro desse meu espaço, Jaqueline, ser uma Jaqueline não melhor, mas uma Jaqueline mais, como vou dizer, mais humana, né? Uma Jaqueline mais Jaqueline, né? Porque a gente vem aqui para eu vim aqui para ser Jaqueline, você veio aqui para ser o Alexandre, né? Se cada um faz isso, né? Se cada um
se a busca de cada um também passa por esse lugar, eu acho que todo mundo ganha, né? Entendeu? Olha, eu vou te fazer uma pergunta que às vezes eu faço para os meus pacientes. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse te feito? Ai, gente, eu adoro a risada dele. Tem uma risada maravilhosa, porque ela é gostosa, ela é abrangente, assim. É. Ela não economiza. Não economiza, entendeu? Acho que assim, você que atende tanta gente, você que é um terapeuta de tantos anos, né? O que você gostaria de ver em sessão de terapia? Eu Você acha gostaria que de pode ser ver. esperançoso de ver em Eu sessão de terapia? gostaria de ver uma sessão com alguém que tivesse idoso na beira da morte. Eu acho que isso seria uma personagem interessantíssima, assim. Uma pessoa que tivesse lúcida, vivendo cuidados paliativos, que tivesse ali com o diálogo com a morte. Eu acho que isso seria interessantíssimo para mostrar que tem muita vida aí. Tem muita vida na morte. Obrigada. Depois a gente pode conversar. Eu te conto umas histórias. Gostei. Aquela, gostei. Oh, querida, olha, sem palavras e sem silêncios suficientes para agradecer a alegria de ter tido essa conversa com você. A alegria Muito foi obrigado. minha, é um prazer enorme. Né? Aquilo que eu já falei sobre você, para mim você me lembra o vermelho negro, entendeu? Essa alma delicada que ama o belo. Eu olho para você e eu lembro de Stendhal, eu lembro de uma grande obra literária, de uma poesia. Entendeu? Muito obrigada, digo eu. Obrigada a você. Muito obrigado, muito obrigado. Minha gente, olha, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado aqui nessa conversa deliciosa, profunda, cativante. Eu tenho certeza que quem não assistiu Sessão de Terapia vai hoje maratonar, hoje à noite. Pelo menos um. Olha, vale a pena. Deixa eu te fazer uma pergunta que é difícil, né? Mas tem alguma história que você criou ali que seja a sua preferida? Sobre o quê? Tem alguma história que você criou ali que seja a sua preferida? A minha Do Sessão de preferida? Terapia? Minha preferida, eu vou ser muito sincera, assim, eu gosto muito a própria história do Caio, Eu eu gosto também. muito. É a minha história preferida. Gosto muito essa coisa dessa mãe que aparece lá, que tenta marcar com ele. Eu estou aquela dando spoiler. E ele não atende. Entendeu? Eu gosto muito Eu também. desse homem que ainda é um menino, entendeu? Né? Sim, sim. Aquela frase do Davi, do Rodrigo, que faz um monstro mesmo, né? Aliás, é um duelo de titãs, aquela sexta-feira, né? Que o Rodrigo, o Davi, chega para ele e fala: Eu apenas acho que você é uma criança que merece ser cuidada. Ou algo assim, que ele diz: Isso, aquilo é tão profundo e tão lindo. Ele chega ali e ele consegue identificar isso nele, tanto que é por isso que ele volta. Né? E ele fica muito incomodado, Nossa! Ele fica muito puto da vida. Me mandaram para um terapeuta de criança. Que é o cara que não é sério. Que não é sisudo como eu. Que não faz o semblante analítico como eu. Né? Olha, gente, isso aqui é só um pequeno spoiler. Para quem não viu, vá lá. Está lá na Globoplay. Estão as 5 temporadas de Sessão de Terapia. Quero agradecer, olha, toda a equipe do Instituto Aripe que está promovendo o Diálogos com a Esperança. Amanhã, então, tem o seu encontro comigo e com o Duca Rachid. A gente vai conversar de como é que se escreve sobre a vulnerabilidade humana
de um jeito que seja palatável para mais de 100 países para onde foram as obras que ela e Thelma Guedes escreveram, né, e que geram muita esperança, porque elas estão falando disso o tempo inteiro, né? Ganhadora de 2 Emmys, o último por Órfãos da Terra, que é uma obra-prima da nossa paleontologia, né? Sexta-feira, o Biraci Pataxó, um indígena terapeuta comunitário, que é uma materialização da esperança, né? É uma pessoa extraordinária que eu tenho oportunidade de ter na minha vida já há algum tempo, e todo encontro que eu tenho com ele, eu renasço para essa própria esperança que eu achava que eu conhecia. Então, fica com a gente ao longo dessa semana, vai fazer muito bem para vocês. Essas conversas são um respiro para a gente poder sair da toxicidade dos nossos tempos e entrar não numa ficção, mas em outras possibilidades narrativas de nós mesmos, como a Jaqueline tão lindamente nos ensinou a fazer aqui hoje. Obrigado, querida. Obrigada a você, obrigada a todos que acompanharam, um beijo enorme. Cristina, não, se continuar, continuo. Tá? Ela escreveu aqui. Tá? E eu quero fazer uma menção aqui que eu não fiz hoje, ontem, e pedir desculpa de não ter feito essa menção. A gente está sendo apoiado pela revista Crescer, da qual eu sou colunista mensalmente. Eu adoro trabalhar com a revista Crescer, e eles são nosso media partner, eles estão ajudando a gente a divulgar esse evento, levar para mais gente. Então, gratidão a todo mundo da Crescer, que fez esse evento crescer em alcance, magnitude e capacidade de dialogar com o coração das pessoas. Minha gente, um beijo enorme, a gente se vê amanhã nesse mesmo bate-horário, 8 horas. Jaqueline, parabéns. Eu tenho certeza que tem centenas de pessoas com a alma posta de pé aplaudindo você, a sua coragem, a sua verdade, a sua transparência, as suas histórias. Muito obrigado. Obrigado a você, gente. Eu que aplaudo vocês de pé. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau.